o assunto que eu estou me referindo está nesse PowerPoint aqui. Bem, gente, então vamos lá. Eu falei de um exercício para vocês fazerem e trazerem hoje. Vamos adiar isso aí, tá? Eu vou reforçar melhor o assunto, depois a gente vê essa questão dos exercícios. Tá combinado? Acho que para vocês não teria muito problema, não, né? Mesmo porque o exercício também não foi feito, não foi pedido para ser resolvido num bom momento, não. Depois da aula de hoje, eu espero que fique mais fácil. Então, é isso aí. A aula de hoje, né, é sobre o ábaco de Brussilowski. Normalmente, o estudo do ábaco de Brussilowski está inserido no PowerPoint, que é sobre retificadores, que eu já uso há algum tempo, e depois adaptei ao ERE. Então, esse aqui é exclusivo, só tem ábaco de Brussilowski. Eu vou fazer uma pequena revisão, rapidamente, né, sobre o ábaco de Brussilowski. Eu peço a vocês para me perguntarem, pode parar a exposição a hora que quiser e me perguntar. É só falar que eu paro aqui, tá? Bem, com relação a ele, isto é, com relação ao ábaco de Brussilowski, qual que é a utilidade dele de uma maneira geral? Bem, trata-se de uma ferramenta de uso específico, né, empregada para determinar elementos relativos aos retificadores de fase controlada, como, por exemplo, retificador de fase controlada são esses retificadores, gente, que utiliza diodos e tiristores, porque existe uma família de retificadores que a gente não estuda aqui na nossa disciplina, que são os PWM. Esse não tem nada a ver a utilização do ábaco de Brussilowski, né? Só nesses retificadores com diodos e tiristores, que são os mais comuns, né, mais difundidos, que a gente utiliza esse ábaco. Então, considerando a situação, o que ele nos propicia? Vou colocar os 3 pontos aqui de uma vez. Primeiro, o ângulo de extinção, ele indica o ângulo de extinção do dispositivo de chaveamento, ou tiristor, ou diodo. Nós já falamos disso, só estamos repetindo, porque eu preciso desse valor para definir a forma de onda que vai aparecer na carga, obviamente, para fazer um estudo dela, né? Calcular os parâmetros dela, como valor médio, valor eficaz e outras características, não importa o tipo de retificador. Ele indica diretamente, né, o ábaco indica diretamente os ângulos mínimo e máximo de disparo, ou de início de condução, que é a mesma coisa, e o ângulo máximo da mesma coisa. Quer dizer, resumindo aí, ficando mais claro, ele indica diretamente o alfa1 e o alfa2, quer dizer, é o valor do ângulo mínimo que você pode iniciar a condução, e o alfa2 é o máximo. Ele estabelece, então, os pontos entre esses dois ângulos aí, que é o intervalo permitido para você disparar o tiristor. E ele dá uma visão, assim, que vocês vão entender melhor daqui a pouco, qual a interferência daquela fonte de tensão contínua da definição desses ângulos aqui. Às vezes a gente elabora um projeto para disparar o tiristor, por exemplo, para carregar uma bateria ou para controlar a velocidade de um motor, e a gente não leva muito em consideração, esquece de levar em consideração a influência do alfa1 e o alfa2, achando que o tiristor vai disparar a qualquer hora. E o ábaco mostra isso muito claramente, sem eu ter que fazer conta. Aliás, ele elimina muitas contas. E depois os limites de condições contínuas e descontínuas dos diversos tipos. Isso aí vocês vão entender quando estiver estudando as configurações dos retificadores polifásicos. Ele mostra lá exatamente o ponto onde o tiristor passa, o retificador passa a ser um de condição contínua ou de descontínua, que isso é muito importante para manter o funcionamento dele. Mas esse é um assunto depois. Não dá para explicar isso agora. Então, como já falamos também, o ábaco de Brussilowski toma como referência a célula retificadora básica, né, que nós mostramos como funciona, e eu estou
querendo entender aqui, que você já sabe como ela funciona. Então, só estou lembrando aqui para entrar no ábaco propriamente dito. Aquele circuito apresenta uma corrente regida por essa equação, nós já falamos sobre ela também, uma equação razoavelmente complexa, né? E essa equação, ela indica o valor instantâneo da corrente na malha, veja bem. E como eu interesso o objetivo de usar o ábaco, principalmente, né, o que está interessando agora é determinar o beta. O que é o beta? O beta é o ângulo no qual a corrente se anula. Eu preciso saber a hora que ele se anula. Então, é o valor de IO de T em ômega T determinado. Quer dizer, o beta é o ômega T, é o instante ômega T no qual IO é zero. Como é que eu tiro ele dessa expressão, então? Eu coloco no lugar de IO de T que o valor é zero, e determina o instante no qual ela é zero, ela se torna zero, que é o beta. Então, eu teria que colocar o beta onde? É que dentro de uma expressão trigonométrica, seno de ômega t menos π, e aqui também, na forma exponencial. É a coisa é um pouquinho complicada para você resolver analiticamente, né? Aí, como não é possível, né? Olha bem, veja bem a situação. Eu coloquei aqui, eu fiz aqui o que a gente disse que deveria ser feito, eu coloquei zero aqui, e ó, de t zero, e coloquei no lugar de ômega t o beta. Então, está o beta aqui, e aqui eu esqueci de colocar, desculpe, era para colocar aqui também, a pressa, né? Essa semana eu fiz tudo correndo. Bem, com isso, simplificando a equação, chega a ser essa aqui, ó. O máximo que eu consigo simplificar da equação de corrente é essa aqui, que eu não consigo isolar o beta aqui. Como eu não consigo isolar, eu tenho que usar o artifício para obter o beta, né? Exatamente pelo motivo que está escrito aí, ó, porque o beta está dentro está na forma exponencial e na forma trigonométrica na mesma equação, então não consigo isolar. Aí é que a gente entra com as situações que podemos utilizar. Por exemplo, se você pega uma calculadora programável e coloca aquela expressão nela e manda ela calcular o valor de beta, ela calcula para você. Ou você usa simuladores, por exemplo, o PSIM, ou então a terceira opção, que nós estamos optando por ela hoje, que é através do ábaco de Pushlovsky. Não só porque ele faça, porque a gente podia usar o PC que morreu, né? Muito mais simples. Só que o ábaco de Pushlovsky, além de resolver o problema, ele apresenta, assim, de forma didática, uma visão de conjunto do funcionamento do retificador, e a gente pode aproveitar, quando estiver analisando a situação, já antecipar ou já considerar algumas situações referentes aos retificadores que são úteis na aprendizagem do próprio retificador, conforme acho que vocês vão entender daqui a pouquinho. Então é isso, nós vamos utilizar o ábaco de forma didática, tá certo? Para entender melhor detalhes relativos ao funcionamento dos retificadores. E para chegar nele, vamos lembrar algumas coisinhas que já comentamos. Por exemplo, alfa. Alfa é o ângulo de início de condução ou de disparo, não é isso? Lembra? É o ângulo de disparo do tiristor. O φ é o ângulo de defasagem entre a tensão e a corrente, quando você considera o efeito da fonte de corrente alternada sobre os elementos RL do circuito. Ele apareceu naquela equação porque, na hora que estava sendo deduzida a expressão, aplicando o cálculo diferencial, ele apareceu lá. Então, não vamos se preocupar muito com isso, não, porque nós não estamos trabalhando com a dedução, e sim com a tensão, com a expressão já deduzida. Mas é só para você saber de onde surgiu esse φ aí. Então, é o ângulo total, né? E para calcular esse φ, que nós vamos estar mencionando lá, assim, ou usamos essa expressão aqui ou essa aqui. Vocês podem escolher a que quiser. Eu prefiro a primeira, mas a maioria dos alunos prefere a segunda, que já dá o quociente de φ direto. É só uma questão de preferência.
Outra coisa que estamos fazendo, já fizemos nas aulas passadas, é que nós estamos designando só por questão de simplificação da expressão, aquela relação entre E e V máximo como A. Eu estou chamando de E sobre V máximo, que está lá naquela expressão da corrente, de A. Simplifica um pouco, e vocês vão ver melhor lá no ábaco por que a gente faz isso. Bem, se eu uso essa simplificação naquela expressão que eu mostrei antes, a expressão fica assim, ó. Onde tem o A aí, ó, lá na expressão antiga aí, anterior, tem E sobre V máximo. Tá? Isso é só uma consideração, certo? Então, finalizando essa introdução, vale destacar que os 4 elementos que compõem o ábaco de Puch-Lopes, que são 4 elementos, já falando sobre ele, mas vamos repetir aqui, ó. Um deles é o ângulo de disparo, o alfa, o beta, que é o principal objetivo de utilizar o ábaco, o cosseno de φ, né? E também a relação A. Então, esses 4 elementos aqui que estão dentro daquela equação, que eu vou voltar lá só para mostrar para vocês, ó, estão dentro dessa equação aí, ó, certo? São os elementos. O cosseno de φ, através de chegar ao φ aqui da expressão, ou vice-versa, o beta e o A. Então, são esses 4 aí. O ábaco de Puch-Lopes trabalha com esses 4 aí. Então, vamos à montagem do ábaco e sua relação, e mostrar a sua relação com o retificador, que eu acho que foi que eu não fiz direito, não consegui mostrar direito na aula passada. É por isso que eu coloquei aqui com animações para ficar mais claro para nós. Vamos usar aqui 2 planos cartesianos. Primeiro plano é o plano que eu uso para analisar ou mostrar detalhes do funcionamento do retificador. E o segundo eu vou montar. E no segundo plano eu vou montar o ábaco de Puch-Lopes, certo? Para ficar claro, no primeiro eu vou mostrar a forma de onda e no segundo eu vou mostrar o ábaco. Forma de onda é o quê? Variação de tensão em função do tempo. E o que o ábaco mostra? No eixo vertical aí, ó, na ordenada, ele mostra os ângulos de corte, ou beta, né, os valores de beta, que é o ângulo de corte ou de extinção, e na abscissa aí ele mostra o ângulo, ou nele se coloca o ângulo de disparo ao alfa. Então, é beta em relação ao alfa. A ábaco de Puch-Lopes simplesmente é isso, é beta em relação ao alfa. Como eu quero mostrar primeiro a situação do circuito, né, eu desenhei aí a forma de onda da tensão aplicada ao circuito, isso é a forma de onda de VO. E vou identificar aí, ó, mostrar para vocês, definir aí, para a gente poder analisar e montar o ábaco, 3 valores de E. Vamos primeiro analisar a situação e levar lá para o ábaco, considerando um valor de E, por exemplo, E igual a 0, depois eu vou usar o E diferente de 0, quer dizer, um E maior que 0 e menor do que o valor de pico, que é o valor que eu estou supondo lá. Em resumo, para ficar mais fácil, eu vou usar 3 valores de E igual a 0, E igual o V, exatamente igual ao V máximo, tá? Então, eu imagino que eu ajustei a bateria lá e vou ter ela no 0, um valor intermediário e um valor máximo. Com isso, eu vou ter 3 valores de A para eu trabalhar lá no ábaco. O primeiro valor de A é para o E igual a 0. Como o A é E sobre VS máximo, né? Se o E é 0, essa primeira situação que eu vou considerar aqui é o A igual a 0, porque E sobre 0 sobre qualquer coisa é 0. Então, A é 0. Depois eu pego um A diferente de 0 e depois eu pego um A igual a 1. Né? Por que igual a 1? Porque essa situação aqui do E ser igual a V máximo, né? Como E igual a V máximo, os dois valores são iguais, um valor dividido por um valor igual dá 1. Então, vai ser E0, A0, desculpa, A diferente de 0, maior que 0, lógico, e A igual a 1. Tá? Então, primeiro vamos começar com o valor 0. Né? Só que tem uma consideração, ser considerado 0.
Se o E é zero e o L é zero, eu vou estar estudando aqui uma situação de uma carga puramente resistiva. É o tipo de retificador que você já conhece, porque estudaram no segundo ano, né? É o retificador com carga resistiva pura, não tem nem indutância nem a bateria. É a situação que eu estarei considerando primeiro aqui, ó, é zero, e todas as situações que eu vou considerar carga puramente resistiva, tá certo? Então, eu tenho o seguinte, pelo funcionamento do circuito, você sabe o seguinte, se o E é zero e o L é zero, certo? O ângulo, o alfa 1, que é o ângulo mínimo para ele entrar em condução, também é zero. Por quê? Porque o que atrapalha a entrada ou define um atraso na possibilidade de entrar em condução é o E. O E que polariza o tiristor reversamente. Ele trabalha junto com a fonte de Ca, vocês lembram lá do funcionamento que eu mostrei para vocês, ele só vai poder conduzir quando a tensão da fonte ultrapassar o valor do E. Só que o E é zero. Isso quer dizer que o retificador pode começar a conduzir a partir de zero, onde está certo aí. Eu posso disparar o tiristor, se for um diodo, ele vai começar a conduzir naquele ponto. Esse é o alfa 1. Isto porque o E é zero. Tá? Então, ele vai poder conduzir, disparar de 0 até 180 graus, porque a carga é resistiva. Né? Se não tem impedimento nenhum, eu posso disparar o tiristor de 0 graus até 180 graus. E o detalhe, o ângulo de corte do tiristor vai ser sempre igual a 180 graus. Por quê? Porque não vai ter um indutor aqui para atrasar o corte dele, e ele vai cortar quando entrar no semicírculo negativo, porque quando entrar no semicírculo negativo, ele vai ficar polarizado reversamente, como vocês já estão acostumados a ver lá do segundo ano. Então, aí o que eu posso fazer? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou estabelecer uma faixa, nessa linha aí vai indicar a faixa, que, que é a faixa de valores possíveis de disparo. E vou transportar isso lá para o ábaco de Pushlovsky, ou lá para o segundo plano cartesiano que eu estou com a pretensão de montar o ábaco nele. Aí eu coloquei lá duas coordenadas. Observe o seguinte, essa coordenada aqui marcada em 180 graus, ela está me dizendo que o ângulo de corte para essa situação que eu estou considerando é 180 graus. Por quê? Porque não importa a hora que o tiristor for disparar aqui, ó, ele vai cortar sempre aqui no 180. Então, eu estou estabelecendo aqui, ó, o local geométrico para o corte do tiristor, independente do ângulo de disparo. Então, qualquer ângulo de disparo que tiver aqui, ó, que ocorrer, se eu projetar ele lá, estender ele lá até a curva lá de cima, essa linha ponteada, eu vou ter que o ângulo de extinção, o beta, é 180. Como é que eu faço para determinar o beta? É pegar o ângulo de disparo, levar a um gráfico ou uma curva, né, que vai me estabelecer por projeção no eixo do beta o valor do ângulo de extinção. Então, eu já tenho aqui uma situação, tá certo? A situação para A igual a zero, né, no caso de S igual a zero, e a carga ser puramente resistível. Eu posso variar à vontade o ângulo de disparo aqui, que eu vou ter essa situação. Agora, veja o que eu fiz aqui. Ó. Como eu sei que pela onda aqui, ó, o segmento AB, que estava aqui, indica a faixa de valores instantâneos que eu posso disparar e o corte acontecer em 180, então eu pego essa segmento de reta aqui e levo para lá. Só que como ele está em escalas diferentes, eu tenho que aumentar o tamanho dele aqui, ó, é o que eu fiz. Ó. Então, esse segmento aqui, segmento AB, é o mesmo que estava aqui, tá? Só que ele está aparentemente mais ampliado, porque eu estou estabelecendo o 0 grau e os 180 graus num comprimento maior do que esse pequenininho aqui, porque se fosse o mesmo, a mesma escala, na hora que eu joguei aqui, ó, ele ficaria do mesmo tamanho, só fiz essa adaptação aí. Então, o que essa linha está indicando para nós aqui? Ela está indicando que eu estou
considerando o cosseno de φ igual a 1, o que é cosseno de φ igual a 1? Ou por que o cosseno de φ igual a 1? Porque a carga é puramente resistiva. Uma carga puramente resistiva tem cosseno de φ igual a 1, não é isso? E também estou considerando o A igual a zero. Então, essa linha aqui é a primeira linha, ou a primeira curva do ábaco de Puchilovsky. Ela é reta por quê? Porque a carga é puramente resistiva, simplesmente. E por causa disso, ela vai indicar que, independente ao ângulo de disparo, o ângulo de corte é o mesmo, que é 180 graus. Então, está a primeira curva do ábaco de Puchilovsky desenhada aí. Tá? Então, cinematicamente falando, é isso aqui, ó, que acontece. Tá certo? Se eu estiver variando lá no circuito através de um comando qualquer, o ângulo de disparo do tiristor, eu vou estar vendo que ele sempre vai cortar no mesmo lugar. Passo seguinte, gente. Vem aí, antes do passo seguinte, só esqueci de falar que os limites aqui são os alfa 1 e alfa 2, né? Ele pode disparar de alfa 1 igual a zero até alfa 2 igual a 180, mas não vamos fazer confusão. Alfa 2 não é ângulo de corte, alfa 2 é o ângulo máximo que eu posso disparar. 180 graus é o ângulo de corte, está aqui, ó. É uma coincidência, né? Quer dizer, na realidade é uma impossibilidade, digamos assim, tecnológica, né? Digamos que o alfa 2 aqui é 180 graus e eu vou disparar o tiristor em 180. Né? Então, onde que está a seta aqui? Ó? Como é que eu posso disparar o tiro só em 180 se o corte também vai acontecer em 180? Não é possível, né? Mas graficamente se apresenta, quer dizer, teoricamente você pode considerar uma situação dessa. Isto é, o tiro está disparar e cortar na mesma hora, né? É meio esquisito, mas o ábaco diz isso aí, tá? Então, alfa 2, o último ângulo possível, teórico, e o corte correspondente, 180, mas 180 é o ângulo de corte para qualquer ângulo de disparo, né? Considerando A zero e o cosseno de φ igual a 1. O tiristor tem que ser mais rápido que a luz para disparar e cortar na mesma hora, né, gente? Agora a pergunta, e se eu colocar distância no circuito? Quer dizer, aí a carga não vai ter o L zero mais. O E continua zero, mas o L fica diferente de zero. Aí eu tenho um outro conjunto de curvas. Observe que tem, lá no ábaco, tem uma curva para cada cosseno de φ considerado. Né? Cosseno de φ1, que é essa linha reta, o cosseno de zero, que é uma linha reta também, que é específica para o A0, isso porque com A0, isto é, não tem o E, não tem o L, aliás, não tem o R. Por quê? Porque o cosseno de φ é zero. Cosseno de φ zero significa que a carga é puramente indutiva. Então, quando a carga é puramente indutiva, quer dizer, nesse caso nem o R tem, e também não tem o E, porque até então eu não coloquei o E no circuito. É uma linha reta. Isso quer dizer que o ângulo de extinção varia linearmente com o ângulo de disparo. Mas essa é só uma característica, quer dizer, isso é uma situação única, né? Só acontece para cosseno de φ zero, R zero e E zero, e L diferente de zero, tá? Também é uma situação teórica, por quê? Porque você nunca vai ter uma carga e dizer que o R é zero. O R pode ser o menor possível, mas nunca vai ser zero. Na pior das hipóteses, o menor valor de E fica sendo a resistência da bobina, né? Tá certo? Mas o ábaco mostra situações limites, né? Por isso que ela está ali, a curva. E as outras curvas são para cossenos de φ reais, diferentes de zero, né? Que vai até 1. Teoricamente, sem querer complicar, também não tem condição de ter um cosseno de φ exatamente igual a 1. Por quê? Porque estaria dizendo que o L é zero. Né? O L nunca é zero também, porque mesmo um fio no circuito tem uma indutância desprezivelmente baixa. Né? Quando eu digo zero, é desprezivelmente baixa, da mesma forma, quando eu disser que o R é zero, é desprezivelmente baixo. Agora, o detalhe aqui, ó, cada curva aqui
tem o mesmo significado dessa aqui, ó. Isso é uma curva que ficou reta pela natureza dela. Essas são curvas que não são retas pela natureza de ter um indutor, e a ação do indutor não é linear. O comportamento dele, ou a ação dele no circuito, não é uma situação linear, né? Observe o seguinte: quando eu tinha o L0, e tinha um ângulo de disparo aqui, ó, qualquer, eu levava para essa curva e dava sempre o mesmo valor. Agora, quando tem um indutor, o que, que aconteceu? O ângulo de extinção, o beta, aumentou, cara. Por quê? Porque quando o indutor entra no circuito, ele atrasa o momento que a corrente no circuito chega no zero, isto é, atrasa o beta. E quanto maior o indutor, maior é o beta. Então, à medida que eu for usando indutores maiores, cara, até a carga ser predominantemente indutiva, né, eu vou ter sempre betas maiores. Se eu prolongar essa linha aqui, ó, a vida toda, ela vai chegar, vai coincidir lá no 360 graus, que é a situação ideal também, né? É quando o diodo começa a conduzir no zero, a carga é puramente indutiva, né? A corrente vai começar no zero e chegar no zero de novo em 360 graus, tá certo? Agora, os outros valores são valores intermediários, né? Que vai de 180 até 360, isto é, dentro do semiciclo negativo. Então, dependendo do indutor, eu posso fazer o tiristor cortar em qualquer ponto dentro do semiciclo negativo. Obviamente que teria que ter assim, uma predominância muito grande do indutor sobre o resistor, se eu quiser me aproximar do 360 graus. É mais comum que não seja, né? Mas essa é uma situação, tá certo? Agora, dando mais uma andada aí, um passo na nossa andada, vamos considerar esse aqui, ó. É A maior que zero e menor que 1, quer dizer, é um A intermediário, por exemplo, esse aqui, ó. Eu vou pôr um E de tal forma que eu tenha aquele valor de A, né? O que eu vou fazer, na realidade, é transferir aquele segmento que estava aqui embaixo, aqui ocupando aqui, lá para cima. Observe que eu não aumento o E, é, passa de zero para um valor maior que zero, o tamanho desse segmento vai diminuindo, cara. Ele vinha daqui até aqui. À medida que eu for subindo o valor de E, ele vai reduzindo, cara. O que é que isso implica? É que o intervalo que eu tenho disponível para disparar o tiristor vai diminuindo à medida que o E vai aumentando, tá certo? Nesse caso aqui, ele já está razoavelmente pequeno, cara. Eu só posso disparar o tiristor desse ponto aqui, que é a projeção do A, até a projeção do B, isto é, de alfa 1 a alfa 2. O intervalo de alfa 1 e alfa 2 agora diminuiu. E se eu continuar subindo com o valor do E, ele vai cada vez ficando mais apertadinho esse intervalo aí. Bem, então vou transpor essa situação lá para o ábaco. Eu peguei esse segmento AB e levei para lá. Ó. Observe que ficou embaixo. Por que ficou embaixo? Porque o ângulo de extinção, o beta, que vai estar aqui, ó, ele diminuiu. Por que ele diminuiu? Porque antecipou o valor da tensão que polarizou reversamente o tiristor. Como eu estou usando a carga ainda resistiva, né? O L é zero, ela é resistiva e com o E agora. Antes ela era resistiva sem o E, agora é resistiva com o E, né? Aí o beta ele ficou menor, cara. Por que ele ficou menor? Porque o ângulo a partir do qual o tiristor não pode mais disparar, ou o ângulo a partir do qual o tiristor, estando disparado, vai cortar, ficou menor. Entendeu? Portanto, se o ângulo beta ficou menor, a linha vem mais para baixo. Então, essa situação que o Abaco está mostrando, gente, qual situação? É a situação para esse valor de A aqui, ó, ou um valor de A que está entre o 1 aqui, ó, e o 0 aqui. Nesse caso, eu arbitrei um número aqui, ó, 0,4, tá? Eu achei proporcionalmente que essa posição é para o 0,4, mas o valor de A ele é maior que zero e menor que 1. Esse A que eu estou considerando. Então, essa linha aqui podia subir ou descer à vontade. Lá no Ábaco tem várias situações.
Lá tem para A02, 04, 06, até 1. Tá? Esse desenho aqui está indicando a situação do A igual a 0,4. Agora, veja bem, e se o L for maior que zero? A mesma situação que eu comentei aqui, ó. Eu vou ter um conjunto de curvas, uma curva para cada cosseno de φ diferente. Na realidade, eu tenho aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 7 curvas. Né? A, para cosseno de φ, é sempre uma reta, tá? Por que uma reta? Porque não tem o efeito indutivo para interferir no corte, para atrasar o corte, então ele vai ser sempre no mesmo lugar, que é o ponto que coincide com o alfa 2, que é o ponto que o tiristor ficaria polarizado, aquela situação reversamente, e cortaria se tivesse. Se ele não tivesse conduzindo, era o último limite, é o limiar que, teoricamente, eu podia conduzir. A mesma situação do caso anterior, quer dizer, disparar num ponto e cortar no mesmo ponto. Né? Não, não acontece isso, mas é um limite. Né? E ele estando conduzindo, ele corta ali porque ficou polarizado reversamente. Então, esse conjunto de curvas que está lá no ábaco, tipo Shillow's, né, é para uma situação específica. Isto é, A igual a 0,4, né? Portanto, ficou definido o pico e o valor de E, e tem todas as situações possíveis aqui, ó, de cosseno de π, né? Possíveis não, possíveis são infinitas, né? Mas foram escolhidas as 7 aí. Bem, cinematicamente, né, nós temos a situação, para dar um exemplo para vocês aqui, ó. Suponha que para essa situação azul aí, eu vou querer disparar o tiristor nesse instante aqui, ó. Aí, quero saber que hora que o tiro vai cortar. É só projetar esse ponto lá na curva equivalente ou relativa ao cosseno de φ. Por exemplo, essa aqui, o cosseno de φ é zero, carga puramente indutiva. Poderia ser qualquer outra curva aqui. Com esse ponto, eu projeto lá na curva da linha, na coordenada do beta e define o ângulo de corte. Então, esse é o ângulo de corte. O que estiver escrito lá é o ângulo que o tiristor vai cortar se eu tiver A igual a 0,4, alfa igual a esse e o cosseno de φ igual a zero. Então, veja bem os 4 elementos aí mostrados. Ó. Primeiro, o alfa, segundo, cosseno de φ, terceiro, o A, e o último é o beta. Né? O beta é o objetivo que, para ser determinado, eu preciso do cosseno de φ, do A e do alfa. Mas eu posso fazer num exercício, conforme eu já disse para vocês, o contrário. É trabalhar com qualquer 3 e definir o quarto, pedir para vocês definirem o quarto. Por exemplo, posso dar o beta, posso dar o alfa e o cosseno de φ, e vocês vão me dar o A. Ou posso dar o A, cosseno de φ e beta, vocês vão dizer com qual ângulo o tiristor vai disparar naquela situação. Né? É só um algebrismo, é só uma brincadeira matemática, tá? Só para a gente exercitar. Eu posso fazer isso, eu posso cobrar isso numa prova. Deixando esse exemplo aqui, ó, eu só coloquei uma animação diferente aqui. Ó. O que eu fiz aqui? Eu mudei o cosseno de φ. O cosseno de φ era aquele anterior. Né? Agora eu passei para esse outro aqui. Ó. A mesma situação, o mesmo A, o mesmo alfa. Só que o cosseno de φ mudou. Se o cosseno de φ mudou, o que acontece? O ângulo de corte vai mudar também. Observe o seguinte, quando o cosseno de φ diminuiu, o ângulo de extinção diminui também. Por quê? Porque a carga se tornou menos indutiva. A corrente atrasa menos e o tiristor demora menos a cortar. E se eu for diminuindo, suponha que eu tenho aqui uma carga muito, muito indutiva, vou voltar aquela linha anterior aqui, ó. A carga é super indutiva, deu esse beta. Imagina que eu vou diminuindo a indutância da carga. Observe que ela vai cruzando infinitas curvas no caminho e o beta vai diminuindo. Até esse ponto aqui, ó, esse ponto é indutância nula. Cosseno de φ zero, indutância nula. Aí chegou no limite aqui, ó, não tem como reduzir mais o ângulo de extinção para aquele valor da fonte e para aquele valor do E, que estabeleceram o A, que definir essa posição dessa linha aqui, tá certo?
Bem, continuando aqui, só para fechar esse assunto. Vamos ao terceiro e último caso aqui. Observe que eu considerei aqui, ó, anteriormente, o E0, e esse caso é entre 0 e 1, e agora eu vou considerar o 1. O que é isso? Eu fui subindo o valor do E, aquela linha do E, e à medida que eu estava subindo a linha, ela estava ficando cada vez menor, até chegar nesse ponto aqui, ó. Aqui tem uma linha, aquela linha, aquele segmento AB, cujo comprimento é zero. Porque o alfa 1 aqui é igual ao alfa 2. É outra situação teórica, né, gente? Ele vai entrar em condução e cortar na mesma hora, o que é uma coisa esquisita, né? Não tem como acontecer isso. Então, é um ponto que o ábaco mostra também. Quer dizer, que ponto é esse? É esse aqui, ó. Esse ponto aí que está lá, veja lá no ábaco, a seta que apareceu, equivale a 90 graus, a um ângulo de disparo de 90 graus. Por quê? Se nessa linha aqui eu tenho alfa 1 e alfa 2, o alfa está aqui. É o único lugar que, teoricamente, de maneira só, digamos assim, eu posso imaginar acontecer, né, que o ângulo que pode existir o ângulo de disparo, porque o alfa 1 está aí, então pode disparar em alfa 1. Mas como o alfa 2 também está ali, né, ele vai cortar ali também, tá certo? Porque a carga é resistiva. Então, esse aqui é uma situação só teórica, tá? Bem, então, se ele disparar em 90 graus e corta em 90 graus, o ábaco tem que mostrar isso também. Então, eu marco aqui um ponto, eu digo que esse aqui é o valor de alfa para aquele valor de A, que A é igual a 1, tá certo? Tá aí, ó. E qual que é o beta dele? É o próprio 90 graus, ele vai disparar em 90 e cortar em 90, né? Se for possível. Então, o ponto, essa reta aqui, ó, ela foi descendo e reduzindo até virar um ponto. Então, ela é um ponto, como está aqui um ponto. Aqui, ó. E esse ponto, ele indica esse ângulo aqui de disparo e o mesmo ângulo de corte aqui. Opa, está aqui, ó. 90 graus é o ângulo de corte para A igual a 1 quando você disparar em 90. Situação só teórica, volto a repetir. Então, aqui nós temos a situação, e eu coloquei uma reta aqui, ó. Observe que essa reta ela vai passar, ela começa aqui no A e chega nesse ponto aqui, e ela passa pela essa convergência aqui. Então, se eu usar valores já diferentes desses que eu usei, 0, 0,4 e 1, né, e para cada um eu fazer essa mesma análise, eu vou chegar à conclusão que todas as curvas para todos os valores de A diferentes vão convergir sempre num ponto que está nessa reta aqui, tá certo? O ábaco mostra isso, e lá no ábaco vocês vão ver um monte de curvas saindo da mesma reta. Na realidade, saem infinitas curvas aí. Opa, mesma forma, essa outra reta aqui, ó, é o ponto de convergência, ou o ponto que define esse limite das curvas aqui, ó. Todas as curvas vão terminar num ponto que é dada pela projeção obtida a partir dessa curva aqui. Ó. Por exemplo, nesse caso aqui que está todo desenhado, fica fácil mostrar para vocês. Por que, que as curvas terminam aqui? Observe que elas poderiam continuar, que essa podia continuar até chegar aqui, e essa continuar a chegar aqui, todas elas, assim como essas aqui. Ó. Elas morrem num ponto definido aqui, ó. E esse ponto é o alfa 1. Então, por que elas morrem no alfa 1? É porque não adianta eu desenhar essas curvas para ângulos anteriores ao alfa 1, porque para ângulos anteriores ao alfa 1, ele não dispara. Né? Não é possível disparar porque o tiristor está polarizado reversamente. Da mesma forma, eu não preciso de desenhar as curvas posteriores aqui, ó, né? Porque ele não consegue disparar depois de alfa 2 também. Então, o limite que eu desenho a curva é o limite estabelecido pelo alfa 1 e alfa 2. Então, se eu estiver lá no Abacus, na minha frente, e quero saber o alfa 1 e o alfa 2, é só pegar a curva lá, projetar o primeiro ponto dela e o último ponto dos eixos, e eu tenho alfa 1 e alfa 2 sem precisar de calcular. Tá certo? Ficou claro, gente?
Só agora fez todo sentido a questão do desenho dele, não saiu do nada. Pois é, eu também. Eu Agora, também. Eu, quando vi pela primeira vez, eu imaginei de onde saiu isso aí, né? pode ser. Aí, pensando, tentando pensar como ele pensou, eu estou vendo que realmente não saiu de nada, tinha um motivo, tudo tem um motivo, né? E também a gente gosta de ficar mostrando o ábaco nas nossas aulas, porque ele é didático. E você vê que a gente falou muita coisa sobre o retificador falando do ábaco. E tem Perfeito. muito mais coisa no futuro, quando você estiver estudando os outros tipos de retificadores, tipo trifásico, é, é, monofásico de onda completa, essas coisas todas. Tem mais informações que o ábaco mostra para a gente, que vale a pena a gente utilizar o ábaco para fazer as interpretações, tá certo? Tranquilo? Tranquilo, professor. Agora, gente, como a aula já está faltando poucos minutos, vamos a um exemplozinho aqui. Gozado, eu falei com vocês uma coisa e então, eu tinha colocado um exercício aqui. Deixa eu ver se eu salvo a minha pátria aqui. O que aconteceu? Eu falei com vocês daquela situação do PowerPoint que atrapalhou a minha vida, né? Acho que comiu o exercício. Não, eu mudei aqui, ó. Peguei outro arquivo aqui. Ainda bem. Ainda bem que esse aqui eu não salvei aqui nesse computador. Então, eu mudei o arquivo. Aqui eu vou mostrar o que eu quero. É o mesmo caso, tá, gente? Aqui, ó. Aquele mesmo estudo, tal, que nós fizemos. Tal. Agora eu vou partir para um exemplo só para fixar. Então, vamos ao exercício aqui, só para aplicar o ábaco. Um exercício de fixação. O exercício é o seguinte: sendo dados acho que eu já dei esse exercício, é igual a 35,92, a tensão da fonte é 127/60 Hz, R5, alfa 90, qual deverá ser o valor de L que provoca o corte do tiristor 210? Eu já dei esse exercício? Se eu não me engano, já, professor. E não está compartilhando, mas acho que já fez já. Não está compartilhando, não, desculpe. Não, tá só na Deixa eu câmera. compartilhar aqui, tá? Só um pouquinho, gente, desculpe. Foi bom você ter me lembrado. Eu estou com isso ao lado aqui, dizendo que não foi, mas você acredita que nem para olhar para lá eu estou olhando? Eu sou meio, segundo opiniões aí, uma anta mesmo. Agora tá. Esse daí que o senhor está falando, eu acho que já passou, acho que calculando dentro de sala. Pelo menos eu fui anotando, que eu lembro que o senhor falou para a gente ir calculando e eu fui anotando os valores. Tá, Com beta de 210 graus. tá. É o que eu falei no início, eu estou repetindo essa situação para fixar mais, porque eu senti que eu não tinha conseguido fazer, sabe? Então, eu repeti aqui, tudo que eu falei na aula passada, de forma diferente hoje, o exercício também eu estou repetindo. Eu podia ter dado outro, mas já coloquei esse aqui. Vamos, bom, se alguém não tiver entendido, tem outra oportunidade para entender, né? Ok. Então, veja bem, gente. É, eu tenho o E, tenho a tensão de entrada e tenho o A. Eu tenho o R, não tenho o L, então eu não tenho cosseno de φ. E eu tenho o alfa. Dos quatro elementos, eu tenho o A, através do E e do VS, eu tenho o alfa e tenho o beta, que é 210. Então, tem três elementos do ábaco. Falta o cosseno de φ. Só que para calcular o cosseno de φ, eu preciso do R e do L. Tá certo? Eu tenho o R, então falta o L. Então, o objetivo, então, é calcular, usando o ábaco, o cosseno de φ. Não é isso? Vamos lá. Vamos colocar os elementos lá no ábaco. Primeira coisa, o A. O A é sobre V máximo, que deu 0,2. Eu lembro agora de ter resolvido isso com vocês, agora que eu lembrei. Eu tenho também que, se você pegar aquele ábaco que vocês têm o modelo aí para conferir, para o A igual a 0,2, você pega o A 0,2 lá no seu papel aí. Alfa 90. Você vai pegar lá no eixo do alfa 90, ele subiu uma linha lá.
ela vai cruzar um monte de curvas, tá certo? Qual curva que eu vou usar? Aí eu vou lá no beta e faço a projeção e descubro a curva, que fica mais fácil eu mostrar isso aqui para vocês, que eu não tenho aqui. Foi exatamente na tentativa de colocar nessa, nessa aula aqui, essa projeção que eu estou fazendo, colocar o ábaco de Pushlovsky, que eu salvei errado e perdi. Aqui, ó. Aqui, ó. Vou pôr aqui, então. O que é que nós temos? Nós temos aqui, ó. Eu tenho o beta, que é 210, eu tenho o alfa, que é 90. Então, eu pego o beta 210 e levo ele aqui. Subo com O e acho um ponto lá. Nesse ponto, vai passar uma infinidade de curvas. Inclusive, dependendo da situação, no mesmo ponto, vocês vão ver duas curvas passando lá, cruzando lá. Aí, qual curva que eu vou usar? A curva para o valor do A. É só pegar as duas curvas, né, e verificar. Aqui vai até o A nosso lá, que é 0,2. Entendeu? Então, tem várias curvas, cada uma de cosseno de φ. Se você achou a curva lá naquele monte de gráficos, a curva referente a essa projeção aí, e para o A igual a 0,2, é só pegar o cosseno de φ que tem lá. Agora, como eu coloquei lá no Moodle para vocês, as curvas separadas, né, ficou muito mais fácil. O que, que você vai fazer? Você sabe que o A é 0,4, aí você pega só aquele papel lá, aquele impresso lá, aquele PDF lá, para o A é 0, referente ao A 0,2, né? Só, os outros eles esquecem. Pega o 0,2 e faz essa jogada aqui, ó. Sobe uma, leva a outra lá, cruzou uma curva lá, aquela curva vai estar escrito nela o valor do cosseno de φ, entendeu? Só isso. É simples e tranquilo. Aí você vamos voltar lá de novo, né? Exercício. Eu podia fechar, abrir lá de novo, né? Como eu estou com preguiça. Então, aqui, ó, para o A02, aquela conjunto de curvas para 0,2, você pega o 90 graus e o beta, 210, leva lá, converte e vai descobrir que o cosseno de φ é 0,6. Então, você já tem os quatro elementos, você já tem o cosseno de φ, tem o A, alfa e beta. Só que eu perguntei qual que é o indutor, né? Qual que é o indutor, considerando que a resistência é 5 ohms, que faz com que o cosseno de φ seja 0,6. É simples, né? Você pode fazer dessa forma, que eu gosto de fazer dessa forma, né? Apesar de saber que ela dá mais trabalho, né? Eu sei que cosseno de φ é 0,6, então φ é o arco cujo cosseno de φ é 0,6, que dá 53,13 graus. Eu peguei lá o cosseno de φ, aliás, eu peguei o 53 e usei essa outra expressão aqui que eu gosto também, a tangente de φ igual a ômega L sobre L, sobre R, né? Como eu quero o ômega L, aliás, como eu quero o L, desculpe, L igual tangente de φ vezes R sobre ômega, que está aqui. Coloquei os valores, né? Está aí, ó, 5 ohms, a tangente desse ângulo que eu calculei, 2π, a frequência é 60 Hz, joguei na maquininha e cheguei a essa conclusão aí, ó. A indutância é 17,68 graus. Então, fechando aí, com L, 17,68, R, 5 ohms, eu tenho cosseno de φ 0,6. Né? E esse cosseno de φ jogado lá no ábaco, né, vai convergir para beta 210 e alfa quanto? 90 graus. Aí está a utilização. Não tem como complicar essa situação até então do ábaco, né, gente? Acho que eu posso colocar qualquer exercício para vocês utilizando o ábaco. Professor, Tranquilo? Quem pode perguntar, filho? tá, é isso mesmo? O L, a indutância está dada em graus? Ô, 17,60. rapaz, desculpe. Não é, não, gente. Vocês desculpem mais uma vez, tá? Deixa eu ver se eu consigo mudar ele aqui, ó. Eu peço desculpa, eu fiz isso tão correndo que eu esqueci. Não tem como, tá? Eu nem percebi, não. Viu?
Ainda bem que vocês são jovens, vocês percebem melhor do que eu as coisas, tá? Não vi não, tá, gente? Mas é isso, eu não vi. E acho que não é a primeira vez que eu faço isso também, não. Mas Tá? o valor provavelmente tá certo, né? Só colocou a É porque quantidade eu de grau. calculei, eu sou muito de usar aquela história de Ctrl+C, Ctrl+V. Então, eu peguei uma equação que já está. É, sabe, eu pego, é porque é difícil você digitar. Eu vou explicar por que eu errei aqui. Ó. É difícil, eu não sei fazer no PowerPoint, colocar o grau ou qualquer coisa, principalmente o grau, né, o índice aqui. Ó. Então, eu não tenho, quando eu trabalho como aqui em cima com grau, eu prefiro usar o equation, o editor de equação. Aí eu pego o editor de equação lá, pego uma equaçãozinha que tem lá e escrevo. Só que eu estava trabalhando com essa equação aqui e pus lá o 17, fui apagando, esqueci de apagar a bolinha e pôr o milihenry aqui, tá? Só isso, eu vou fazer com É você, tá? Já, milímetro, já, sabe? tá? Então deu 17,68 milihenry. Tranquilo? E foi até bom isso acontecer, porque eu estava esquecendo de falar uma coisa com vocês. Eu coloquei lá no Moodle hoje, sem revisão, porque não tive tempo ainda de fazer, parte daquela apostila que eu estou escrevendo exclusivamente para vocês. Vocês lembram que eu falei com vocês que eu ia pegar a apostila de retificador e ia fazer uma mudança nela. De novo aqui, eu tirei você desculpe aí, de novo aqui, eu tirei a apresentação para vocês. Vou lá de novo, tá, gente? Hoje não está dando certo para mim. Acho que eu estou caducando já. Voltar Aquele, aí. aquele valor do L lá, ele vai ser sempre considerado em milieres? Não, você vai colocar tanto os R's quanto der, né? Tá? Eu falo, Difícil, ó, dificilmente não vai ser milihenry. Por quê? Porque o Henry é uma unidade muito grande, sabe? Para você ter um Henry, você tem que ter quilômetros de fio enrolado, entendeu? É assim, igual capacitor, né? Você vai perguntar, capacitor sempre vai ser em micro? Ó, vai ser o que der lá, mas dificilmente na prática você vai ter um capacitor de 1 farad, né? A mesma assim, coisa de um Henry. Os componentes eletrônicos geralmente são milihenries, né? entendi. E esses circuitinhos que a gente vê por aí, às vezes chega a ser micro-Henry, tá certo? Esses indutores que a gente compra. Mas se tiver numa máquina elétrica robusta, né, pode chegar na faixa de Henry sem problema, tá? Tranquilo? Tranquilo, eu queria saber Tá? mesmo só para me saber se o resultado dessa conta ele era dado numa faixa específica. Então, Não, se o, der o resu valor inteiro, é Henry mesmo, né? o resultado da conta é em Henry, só que deu 0,0178 Henry. Aí eu já passei para mili-Henry, Entendi. tá? Mas o que eu estava dizendo, gente, sobre a apostila, é que eu peguei a apostila do retificador e estou revisando ela para ficar assim, mais palatável, considerando a realidade nossa hoje em dia, que é o estudo remoto. E também o fato de que a gente não consegue ficar resolvendo muito exercício, porque na situação normal a gente tem 3 aulas por semana, 2 para teoria e 1 por exercício. Isso em sala de aula. Do jeito que as coisas foram elaboradas, eu tenho 50 minutos por semana para dar o mesmo assunto para vocês, e é muito difícil para mim. Então, eu resolvi, para nós todos professores também, que estamos passando pelo mesmo problema, mas eu e o Rodrigo estão passando mais que os outros, porque a gente tinha 3 aulas, estão dando uma. E a escola achou que uma é melhor do que as 3, porque senão vocês iam ficar muito sobrecarregados. Essas aulas sobrecarregam. Mas isso está levando a gente a uma certa dificuldade de pôr o conteúdo. Aí a gente está escrevendo os textos. Então, eu peguei um texto grande, estou fazendo a revisão dele, reduzindo, colocando só o que eu estou achando que é mais necessário e aumentando a parte didática dele. Então, eu corto uma coisa, eu corto a gordura, mas eu aumento lá na parte do blá blá blá, na didática, acaba ficando do mesmo tamanho. Então, isso está me dando muito trabalho, eu estou fazendo, eu vou terminar já já, né? Mas, de qualquer forma, essa parte da agora, que é do Abaco, e do início dos certificadores, está pronto, e eu já coloquei lá no Moodle hoje para vocês. Então, vocês fazem, por favor, pega lá, dá uma lida lá, né? Eu parei, eu cortei a partir desse assunto de hoje, tá?
De hoje não, eu cortei, não, desculpe, não cortei a partir do assunto, eu cortei a partir do final dos retificadores não controlados. Então, esse assunto de hoje está lá, de maneira assim que eu expandi bastante o texto lá para vocês entenderem, dei mais exercícios, e fui colocando os outros tipos de retificadores com diodos até terminar. Aí vai ficar faltando para eu entregar para vocês, são os retificadores não controlados trifásicos, que eu vou entregar daqui alguns dias, uns 15 dias ou mais. Já está pronto também, mas não vou entregar agora, não, que eu tenho que fazer por parte. E depois os retificadores controlados. Então, está devendo duas. Devendo o quê? O texto retrabalhado para o ERE, entendeu? De qualquer forma, esse assunto já está lá. Eu tinha esquecido de falar isso com vocês. Então, vocês dêem uma lida, porque não adianta eu escrever o texto se vocês não lerem. Né? E ele, essa parte, por exemplo, aqui, e as outras que tem lá, elas foram escritas como eu estivesse dando aula. Eu vou escrevendo o texto como se eu estivesse falando com vocês. Isso é quando dá, porque tem certos assuntos lá que não dá, né? Tá certo? Tá combinado assim? Gente, eu vou fechar aqui e pedir desculpa pelas barbeiradas aí de hoje, tá? Falar que eu não vou fazer mais é bobagem, porque você sabe que eu vou fazer mesmo, né? Não é porque eu quero, não. Estou parando a gravação.